Colossenses. Tema geral: o Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. Mensagem 5. Título da mensagem: Cristo é o suficiente, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o tudo, aquele que nos redimiu e remiu. Tema de hoje: o plano original de Deus, uma conexão íntima. Versículo para a oração, Gênesis 1, 26, 27. Que assim diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que alegria estarmos juntos para mergulhar em uma verdade que transformou vidas desde os tempos de Paulo e continua sendo a âncora para a nossa existência: a preeminência de Cristo. Nesta semana, nosso devocional se aprofunda no tema o Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória, para enfatizar a centralidade, universalidade e suficiência de Cristo. O propósito do nosso estudo em Colossenses é justamente este: entender como a liderança da igreja em Colossos, ao diluir a pessoa de Cristo em meio a ensinos que pareciam superiores, ameaçava a essência da fé. Veremos que Cristo é o Cristo suficiente, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que realizou nossa redenção e a remissão de nossos pecados como uma obra que já expressa a incapacidade do homem de se salvar por si próprio. Cristo é a resposta para tudo que buscamos. Desde o princípio, Deus tinha um propósito glorioso para a humanidade. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 27, com um desejo profundo. Não apenas que fôssemos suas criaturas, mas que Ele pudesse habitar em nós, governar por meio de nós, como uma mão controla uma luva. Fomos feitos para sermos canais da sua glória, exercendo domínio sobre a criação com Ele. O Éden não era apenas um jardim. Era o protótipo dessa união perfeita, onde Deus e o homem caminhavam juntos. É importante que paremos para pensar que Deus não nos criou para sermos autônomos, mas para sermos cheios dele. Nosso propósito mais profundo está em sermos habitados e usados por ele. Essa experiência foi vivida plenamente pelos primeiros cristãos do primeiro século e por muitos outros que vieram depois. No século XVII, na Inglaterra, por exemplo, um grupo de cristãos conhecidos como os puritanos buscou viver a fé de forma que Deus estivesse verdadeiramente no centro de suas vidas, e não as tradições ou as conveniências humanas. Eles enfrentaram perseguição e migraram para o Novo Mundo, não buscando riquezas, mas um lugar onde pudessem estabelecer uma sociedade em que a soberania de Deus sobre todas as coisas fosse a base de tudo. Suas famílias e comunidades eram moldadas pela crença de que o propósito humano reside em glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, buscando viver a união perfeita com Ele, tal como no Éden, dentro de suas possibilidades aqui na Terra. Essa busca por uma vida inteiramente centrada em Deus exemplifica a percepção do plano original, de sermos habitados e usados por Ele, e não autônomos. Jamais podemos esquecer disso. Isso requer que oremos um pouco a esse respeito. Pai, nós te agradecemos por nos teres criado com um propósito tão grande, para que Tu habitasses em nós e nos usasses para a Tua glória. Perdoa-nos por muitas vezes buscarmos autonomia e nos afastarmos do Teu plano. Ajuda-nos a entender que nossa maior alegria e realização estão em sermos cheios de Ti. Amém.